Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vai a tua vida, como é que vai o teu coração? Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui, não é? Eu sou o teu irmão em Cristo, Jonas Santos, não é? Trazendo aqui uma palavra de Deus ao teu coração, não é? Se inscreve no meu canal aí, não é? Capelão Jonas Santos, canal Semeando a Palavra, não é? E nos ajuda aí a propagar o Evangelho do Senhor. Hoje com o tema é necessário sim, não é? E o texto aqui que eu gostaria de estar lendo para que podemos começar a meditar na palavra de Deus é um texto que se encontra no livro de João, no capítulo 3, e o versículo 3, uma passagem bem conhecida, não é? Que quando Jesus ele instrui Nicodemos aqui acerca do novo nascimento, e o versículo 3 diz assim, a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não é? Graças a Deus, não é, que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nascemos da água e do Espírito, não é? E somos bem-aventurados por isso. Mas o novo nascimento, ele traz aqui algumas características, algumas mudanças na vida daquele que experimentou aqui essa experiência, não é verdade? Aquele que experimentou esta experiência aqui que é totalmente pessoal, é individual, cada cristão, não é? Ele tem a sua experiência com Cristo, e quando nascemos de novo, não é? Em Cristo Jesus, nós temos aqui uma nova mente transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Observe o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 16. 1 Coríntios 2 e 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, não é? Temos agora uma mente transformada, não é? Devemos ter aqui a mente de Cristo, pensando nas coisas que são de cima, não é verdade? E se preocupando mais com o que vem do alto, com as coisas de Deus, e esquecendo aqui das coisas que para trás ficaram, não é? E prosseguindo aí adiante. Gálatas também, no capítulo de número 6 e o versículo 14, gostaria de estar lendo este versículo na versão BKJ, na Bíblia King James. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me envergonhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo, não é? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui aos irmãos da Galácia, não é? Ele escreve dizendo que quanto a ele, não é? Glória a Deus, o mundo já tinha morrido para ele, agora com a mente transformada, não é? E ele agora também morrido para o mundo. Então todos nós, não é? Todos que nascemos de novo, não é verdade? Devemos ter aqui, não é? Uma nova mente transformada, não é? Pelo poder renovador do Evangelho de Cristo. Todo nascido de novo, ele deve ter o desejo de conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em sua vida, não é? Porque como uma nova criatura, surgem em nós novos desejos, desejos esses, não é? Que é nascido dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Pedro, não é? 1 Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo 2, diz assim: desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo, não é? Então, este leite aqui, não falsificado, este leite, não é? Se trata aqui da palavra de Deus, não é? Que é alimento para cada um de nós. E o novo nascido, não é? Aquele que nasceu de novo, ele precisa estar alimentado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, não é verdade? Assim como o corpo, ele necessita do alimento material para estar de pé,
assim também é a nossa alma, ela precisa se alimentar da palavra de Deus. E o novo nascido aqui, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado pelo poder renovador da palavra de Deus, ele sabe que é necessário estar adorando a Deus, não é? No templo, ou seja, está ali se reunindo com os irmãos ali, com a comunhão, não é? Com seus irmãos em Cristo, adorando a este Deus maravilhoso, que tudo pode e que tudo é. Veja o que diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, não é? Temos aqui o exemplo da igreja primitiva, dos irmãos ali, dos primórdios, não é? Ele nos dando aqui o exemplo de estar se reunindo com os irmãos no templo, não é? O versículo de número 46 do capítulo de número 2 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Somente esta parte do versículo aqui, nós observamos que esses irmãos aqui, eles estavam aqui perseverando, estavam ali unânimes ali, não é verdade? Nos dias de Pentecoste ali, quando Pedro ele discursava ali, não é verdade? Então, eles estavam em comunhão. E aquele que nasceu de novo, ele sabe, ele sente o desejo de estar em comunhão com os irmãos ali congregando, não é verdade? Não existe isso de eu sou crente em casa. Crente desigrejado é um perigo. Cuidado com a tua vida, não é? Você que não sente mais o desejo aí de estar no templo orando, buscando a Deus, não é? Sentindo o calor do teu irmão ali, compartilhando com ele ali, dando glória, louvando a Deus ali na beleza da sua santidade. Cuidado, porque aquele que nasceu de novo, aquele que teve a sua vida transformada, ele tem que ter o desejo de se congregar, porque o novo nascido da água e do Espírito, ele procura agradar a Deus em si mesmo, né? Ele não, o novo nascido procura agora agradar a Deus. Veja o que diz Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 8 e o versículo 34. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e eu gosto sempre de estar trazendo aqui versículos, não é, para que possamos aqui entrar numa concordância com o que eu estou falando aqui, para não estar no 34 de Marcos, diz assim: e clamando e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me, não é? Aquele que é nascido da água e do Espírito, ele procura agora agradar a Deus e não agradar a si mesmo. Jesus, ele mesmo disse ali, quando ele chama a multidão, ele diz que cada um deve levar aqui a sua cruz, a sua própria cruz, não é? E os desejos agora do novo nascido da água e do Espírito não pertencem mais a ele, pertence a Deus, não é? Porque ele sabe aqui que é necessário sim agradar a Deus aqui na beleza da sua santidade. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo de número 4, capítulo 2, versículo 4 diz: mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Deus, ele sabe a intenção dos corações de cada um de nós e os pensamentos que há dentro do nosso íntimo, não é? Então, agora nós temos aqui agradar a Deus, não é? Temos que procurar aqui servir a Deus, não agradando aos homens, não é? Mas agradando a Deus. E o novo nascido, ele sabe que é necessário ter esta comunhão, não é? Com Deus, e também um veículo, não é? Que o novo nascido, aquele que nasceu de novo, ele precisa ter aqui é uma vida constante de oração. Ele sabe que a oração é a respiração
da alma. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14 e o versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Um grande exemplo, não é, de um homem de oração foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa passagem aqui do capítulo 14, não é? Quando Jesus aqui, a partir do versículo 22, quando Jesus, antes aqui de andar por cima aqui, não é, do mar, Jesus aqui, ele se afastou da multidão, ele ficou à parte aqui, não é, para ter o seu momento de oração, o seu momento aqui de comunhão com Deus através deste veículo maravilhoso que é a oração. Então é necessário sim, não é, que todos nós que nascemos de novo, não é, temos aqui uma mudança. O Senhor, ele disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, não é? Deixando as velhas práticas aqui, mudando aqui de atitudes e de costumes, não é? Porque aqueles velhos costumes já não combinam mais conosco, não é? Somos novas criaturas, não é? Fomos transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, a oração, não é? Ela é necessária sim. O novo nascido, aquele que nasceu de novo, que foi transformado, é necessário que ele tenha uma vida de oração e de comunhão com Deus através deste veículo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, não é? E não esqueça nunca que é necessário sim algumas mudanças em nossa vida, progredir nesta caminhada espiritual. Shalom, Adonai, e até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.